Eu matei o meu cunhado com um sorriso nos lábios, e ninguém no salão de festas percebeu. O veneno escorria devagar pelo copo de porto que ele ergueu em brinde à noiva, meu sangue, e eu assisti enquanto os olhos dele se vidravam, fingindo preocupação maternal. Mas o verdadeiro assassinato começou anos antes, com um envelope selado que eu enterrei no jardim da nossa casa em Alfama, jurando que um dia ele explodiria como uma granada no coração da família. Eu me chamo Isabela, e em Lisboa, onde as ruas de calçada ecoam com os sussurros dos fantasmas do passado, aprendi que a vingança não é um grito, é um sussurro que corrói os ossos. Aos 45 anos, eu era a tia invisível, a viúva quieta que costurava rendas para as solteiras do bairro e guardava segredos como joias em um baú enferrujado. Minha sobrinha, Sofia, era o sol da família, 25 anos, cabelos castanhos ondulados como as ondas do Tejo, olhos verdes herdados da mãe, minha irmã mais nova, a traidora. O casamento dela com Miguel, aquele rapaz de Cascais com cheiro de mar e ambição, era o evento do ano. Toda a família reunida na Quinta das Flores, uma herdade nos arredores de Sintra, com vinhas antigas e fontes borbulhantes sob o céu de verão português. Mas para mim, era o palco final do meu teatro de sombras. Tudo começou há 20 anos, quando o meu marido, António, caiu da escada da nossa loja de azulejos em Alfama. Acidente, disseram os bombeiros, mas eu vi as marcas nos degraus, marcas de mãos que empurraram. O meu cunhado, o marido da minha irmã, o homem que eu chamava de irmão, com um nó na garganta, era o culpado. Ele queria a loja, queria o terreno que valia uma fortuna com a gentrificação que lambia Lisboa como uma onda faminta. Minha irmã, Clara, sabia. Ela sempre soube. Eles dividiram o espólio como abutres, ela ficou com a casa em Belém, ele com o dinheiro do seguro. Eu fiquei com as dívidas e um caixão vazio. Criei Sofia sozinha quando Clara viajou para o Brasil, deixando a filha aos meus cuidados enquanto fingia ser a viúva perfeita. Mas eu jurei, ajoelhada no túmulo de António, que um dia eles pagariam. Não com sangue imediato, mas com o veneno da verdade, gota a gota. Os envelopes foram a minha obra-prima. Comecei a escrevê-los no ano em que Sofia fez 18 anos, quando descobri as cartas antigas no sótão da casa da minha irmã, provas irrefutáveis, recibos de propina ao capataz que ajudou no acidente, fotos de Clara com o amante em Faro, e o testamento falso que eles forjaram para roubar a herança dos meus pais. Cada envelope era uma fatia da podridão, o primeiro, enviado anonimamente para o escritório dele, com a fatura do capataz, o segundo, para ela, com as fotos. Eu os via se contorcerem nas festas de família, sorrisos forçados enquanto Sofia dançava fado inocente. Mas eu esperava o grande dia. O casamento. O momento em que a família toda estaria ali, vestida de branco e ouro, para celebrar a união que eu ajudaria a destruir. Na véspera, na cozinha da Quinta das Flores, enquanto as tias preparavam o bacalhau à brás e o vinho verde gelado, eu enfiei o penúltimo envelope no buquê de Sofia. Flores de laranjeira, cheiro de Portugal eterno, e dentro, uma carta para o noivo, Miguel, a tua futura sogra não é quem dizes. Pergunta-lhe sobre o homem em Faro. Eu a vi abrir, sozinha no quarto, o rosto pálido como o mármore de Mafra. Mas ela escondeu, como sempre. Minha irmã era mestra em mentiras. O dia amanheceu perfeito, sol filtrando pelas folhas das oliveiras, o sino da igreja de Sintra tocando como um hino de perdão que eu não concederia. Sofia, radiante no vestido de renda de Guimarães, apertou-me a mão no altar. Tia, obrigada por tudo, sussurrou. Eu sorri, beijando a sua testa. O presente vem depois, meu anjo. O padre, um homem idoso de barbas brancas como as falésias da costa vicentina, uniu-os com votos que soavam vazios aos meus ouvidos. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Pobreza. Eles já tinham roubado a minha. O banquete foi um banquete de excessos, percebes frescos do Algarve, queijos de serpa, e o pastel de nata que derretia na boca como promessas quebradas. Eu circulava, o vestido preto simples contrastando com os tons pastel das convidadas, servindo portos e sorrindo para os primos distantes. Meu cunhado, agora grisalho e gordo como um porco no espeto, ergueu o copo. À Sofia e ao Miguel. Que a vossa vida seja como este vinho, encorpada e eterna. Ri com os outros, mas meus olhos fixavam o copo dele. O frasco no meu decote era pequeno, inodoro, comprado no mercado negro de Lisboa, ricina, extraída de sementes de mamona que eu cultivei no meu terraço. Uma gota bastava para os rins falharem em horas.
Eu verti enquanto fingia um abraço, o líquido misturando-se ao âmbar do porto. Ele bebeu, tossindo levemente, culpando o calor. Minha irmã, ao lado, tagarelava com as amigas sobre viagens a Porto. Eu me sentei ao lado de Sofia, que agora sabia do envelope, os olhos inchados mas maquiados. Tia, o que queres de mim? Perguntou baixinho, enquanto a banda tocava um fado triste de Amália Rodrigues. Nada, filha. Só justiça. Ela engoliu em seco, olhando para o pai, que já suava, a mão no peito. O penúltimo envelope foi entregue durante o corte do bolo, um gigante de merengue e frutas, simbolizando a doçura da vida. Eu o passei para Clara disfarçadamente, embrulhado num guardanapo. Da tua velha amiga de Faro, menti. Ela abriu no banheiro, e eu a segui, fingindo lavar as mãos. O grito foi abafado pela música, mas eu vi o papel cair, a confissão assinada do amante, admitindo que Clara o pagou para seduzir o sócio de António anos antes, pavimentando o caminho para o roubo. Ela emergiu pálida, o batom borrado, e confrontou o marido no jardim. Como pudeste deixar isso acontecer? Ele, já tonto, gaguejou, não foi. Eu. A ricina começava a trabalhar, um fogo lento nas veias. Sofia notou. Correu para eles, o vestido traindo na relva úmida. O que se passa? Eu assisti de longe, o último envelope no meu bolso, o grande, o que revelaria tudo, o testamento falso, o assassinato, as cartas que provavam que Sofia era, na verdade, filha do amante de Clara, não do meu cunhado. Um bastardo num mar de mentiras. Mas eu hesitei. Ela era inocente, o meu sol. O veneno acelerou, meu cunhado caiu de joelhos, gemendo, e a família correu. Ambulâncias, caos, o sol poente tingindo Sintra de sangue. Enquanto o levavam, eu entreguei o envelope final a Sofia, sussurrando, lê quando estiveres sozinha. É o fim da farsa. Ela abriu, e o mundo dela desabou, páginas amareladas, assinaturas, fotos. Lágrimas misturaram-se ao rímel, mas nos seus olhos vi não ódio, mas gratidão. Tia. Por que agora? Porque o amor verdadeiro corta as raízes podres. Minha irmã, sozinha no canto, chorava não por ele, mas pelo império que ruía. Naquela noite, com sirenes e quando nas colinas de Sintra, eu caminhei de volta a Lisboa, o Tejo brilhando como uma lâmina. A vingança era doce, como o pastel de nata, mas amarga como o fado. Sofia ligou dias depois, vou divorciar-me. E herdar o que é meu. Eu sorri para o telefone. O ciclo quebrara. Mas em Alfama, no jardim onde enterrei o primeiro envelope, plantei uma laranjeira. Para que as frutas nascessem limpas. Voltando a Alfama, onde as casas se inclinam umas sobre as outras como amantes bêbados após o São João, eu me sentei na varanda com uma garrafa de ginginha e revivi os dias que moldaram o monstro que eu me tornei. Lisboa, a cidade das 7 colinas, guarda segredos nas suas ruelas estreitas, onde o cheiro de sardinhas grelhadas se mistura ao sal do Tejo. Eu era jovem então, 25 anos, recém-casada com António, o azulejista que pintava painéis como se cada azulejo fosse um verso de Camões. A nossa loja, Azulejos do Tejo, era um oásis de azuis e brancos no caos do bairro, atraindo turistas e locais que sonhavam com o passado mourisco. Clara, minha irmã, sempre fora a estrela, loira como o sol de Évora, riso que ecoava como sinos de igreja. Casou-se com o João, meu cunhado, o abutre, aos 20, num casamento em Óbidos com paredes de flores e vinho tinto fluindo como sangue. Eu invejava um pouco, mas amava-a. Eles se mudaram para Belém, perto dos pastéis de nata da famosa confeitaria, e eu fiquei em Alfama, construindo a vida com António. Sofia nasceu um ano depois, um milagre que Clara jurou ser o nosso raio de sol. Mas os sussurros começaram cedo. João, com os seus negócios de importação de cortiça do Alentejo, sempre cheirava a dinheiro sujo. A expansão, dizia ele, batendo no meu ombro com mãos que pareciam garras. O acidente aconteceu numa quinta-feira de agosto, o ar pesado com o calor que faz o asfalto derreter nas ruas de Lisboa. António subira a escada para pendurar um painel novo, um mapa do Tejo em azulejos, encomendado por um hotel encheado. Eu estava na loja, embrulhando uma travessa para uma senhora de moraria. O estrondo veio como um trovão, degraus rangendo, corpo caindo, silêncio. Corri, e lá estava ele, imóvel no chão de pedra, o pescoço torcido como uma garrafa de vinho partida. Isabela, gritou o capataz,
um homem chamado Manuel, suando como se tivesse corrido a maratona de Lisboa. Chamei a ambulância, mas era tarde. Os médicos disseram queda acidental, mas eu vi as marcas nas mãos dele, como se tivesse sido empurrado, e o olhar de Manuel desviando para o chão. O funeral foi um mar de preto nas escadarias da sé de Lisboa, com o padre entoando salmos que soavam vazios. Clara chorava nos meus braços, João ao lado, mão no ombro dela, mas os seus olhos, frios como o Atlântico em inverno, fixavam a loja ao fundo da rua. Semanas depois, veio a surpresa. O seguro pagou, mas o testamento de António deixava tudo para mim. Ou assim pensei. João encontrou papéis dizendo que António devia dinheiro à empresa dele, empréstimos familiares, explicou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Clara assentiu, é melhor assim, mana. Tu precisas de ajuda. Ajuda? Eles levaram a loja, venderam o terreno para um condomínio de luxo, e eu fiquei com um apartamento minúsculo em Graça, costurando para sobreviver. Sofia veio morar comigo aos 5 anos, quando Clara teve de viajar a negócios. Cuida dela, Isabela. É família. Família. Eu a criei como filha, levei-a às feiras de Belém, ensinei-a a dançar o vira-vira nas festas de Santo António, contei-lhe histórias de fadas mouras que viviam nos azulejos. Ela cresceu forte, com o fogo de António nos olhos, estudando design gráfico na Universidade de Lisboa, sonhando em restaurar azulejos como o pai que nunca conheceu. Mas eu via as visitas de Clara, presentes caros, beijos frios, e João sempre ausente, trabalhando em Setúbal. Aos 35, o primeiro envelope nasceu. Limpeza de sótão na casa de Belém. Enquanto Clara estava fora, encontrei as cartas. Uma de Manuel, o serviço está feito. 5.000 euros, como combinado. Outra de João para um advogado, alterar o testamento. Isabela não pode saber. Meu coração parou, como o de um toureiro atingido em Évora. Chorei até o amanhecer, o Tejo rugindo lá embaixo. Mas o choro secou, e a raiva floresceu como as buganvílias nas paredes de Alfama. Escrevi o primeiro envelope naquela noite, cópias das cartas, enviadas para o escritório de João em Baixa. Sem assinatura, só um amigo da verdade. Ele recebeu na segunda-feira, e na festa de anos de Sofia, vi o suor na testa dele, problemas no trabalho, perguntei, servindo-lhe um copo de maduro. Nada que uma família não resolva, respondeu, os olhos como poços de óleo. Clara ria alto, dançando com Sofia ao som de um acordeão. Mas naquela noite, no meu apartamento, ouvi as discussões deles ao telefone. Queima isso. Quem diabos é? Eu sorri no escuro, o segundo envelope já em gestação. Os anos passaram como o elétrico 28 subindo a colina, lento, rangendo, cheio de curvas. Sofia namorou, terminou, cresceu. Eu costurei o vestido de noiva dela, ponto a ponto, cada alfinetada uma memória de dor. João expandiu o negócio, agora importava azeite do Douro, vinhas que devoravam terras como ele devorara a minha vida. Clara envelheceu mal, rugas de mentiras, olhos vazios como os cavos de vinhos em Vila Nova de Gaia. E eu? Tornei-me a sombra, visitas aos sábados com doces de ovos moles de Aveiro, sorrisos que escondiam lâminas. O segundo envelope foi para Clara, as fotos de Faro, tiradas por um detetive que contratei com as minhas poupanças. Ela com o amante, um corretor de Faro, bronzeado e sorridente, na praia de Armação de Pera, beijos sob o sol do Algarve. Lembra-te de 2002, a nota dizia. Ela recebeu durante um almoço em Alfama, e viu o garfo tremer na mão dela. Isabela, tens a certeza que queres mais arroz? Perguntou, voz fina como fio de pesca. Sempre, mana. A vida é para ser saboreada. Sofia, ao lado, inocente, falava de Miguel. Ele é perfeito, tia. Trabalha em turismo em Cascais, leva-me a praias escondidas. Mas o terceiro veio quando Sofia anunciou o noivado. Uma carta para João, com o recibo do seguro falsificado. Enviado para casa, chegou na véspera de um jantar familiar no cais do Sodré. Ele abriu na mesa, o vinho derramando como lágrimas vermelhas. Que merda é esta? Murmurou, mas eu fingi não ouvir, cortando o robalo grelhado. Clara empalideceu, e naquela noite, o amante de Faro ligou, eu sei, porque o telefone dela tocou no meu bolso, hackeado por um app barato de um miúdo em Lisboa. Agora, com o casamento a dias, os envelopes finais estavam prontos.
O veneno. Um toque pessoal. Pesquisei na Biblioteca Nacional, em livros empoeirados sobre plantas portuguesas, a mamona crescia selvagem no Alentejo, sementes tóxicas como a inveja. Extraí, testei em ratos no meu terraço, cruel, mas necessário. Sofia merecia a verdade, não a herança de assassinos. Na Quinta das Flores, enquanto o sol se punha, eu caminhei pelos jardins, o envelope final queimando no bolso. João tossia agora, o porto azedo na garganta. Clara confrontava Sofia no quarto, não acredites em mentiras. Mas Sofia, minha guerreira, lia as páginas, o buquê murchando na mão. A vingança não era só morte, era renascimento. O altar da igreja de Sintra era um emaranhado de rosas brancas e era, como veias expostas de um coração mentiroso, e eu me posicionei na primeira fila, o rosário de madrepérola da minha mãe apertado nas mãos suadas. Sofia caminhava devagar, o véu dançando como névoa matinal sobre a serra, e por um instante, vi António nela, o mesmo passo determinado, o mesmo brilho nos olhos que desafiava o destino. Miguel esperava, terno cinzento como o céu de inverno em trás-os-montes, sorriso amplo revelando dentes brancos de anúncios de pastilhas elásticas. A família aplaudia, tias de Évora com leques de renda, primos de Coimbra com gravatas tortas, todos ignorantes do veneno que eu havia plantado não só no copo, mas nas raízes de tudo. O padre começou: estamos reunidos perante Deus e estes testemunhas. Deus. Onde estava ele quando António caiu? Eu fechei os olhos, revivendo o quarto envelope que nunca enviei, o que acusava Clara de adultério com o padre da paróquia em Belém, anos antes de Sofia nascer. Descobri por acidente, numa confissão alcoólica de uma criada, a senhora Clara ia às missas noturnas para rezar sozinha. DNA seria fácil hoje, mas em 2000, era um sussurro. Guardei para o final, para quando doesse mais. Sofia e Miguel trocaram votos. Prometo amar-te na alegria e na tristeza, como o Tejo ama as suas margens. Poético, mas falso. Miguel, o perfeito, trabalhava para uma agência de luxo em Cascais, tours de iates para ricos estrangeiros, cheirando a loção pós-barba e traição. Eu investigara, ele devia dinheiro às agiotas de Lisboa, apostas no casino de Estoril. O envelope para ele no buquê era misericórdia, uma pista para fugir antes que a família implodisse. Mas ele não fugiu, sorriu para Sofia como se o futuro fosse um pôr do sol eterno. Após o sim, o beijo, lábios se tocando como ondas em Óbidos, e o sino tocou, e quando pelas colinas onde reis outrora caçavam. Lá fora, o carro antigo, um Citroën Vintage pintado de azul como os azulejos, esperava com latas amarradas, arroz atirado como confetes de ilusão. Eu abracei Sofia: seja feliz, meu amor. Lembra-te, a verdade liberta. Ela piscou, confusa, o envelope já lido escondido na manga. João, ao lado, parecia bem, o veneno lento, como o vinho do Douro envelhecendo em barris. O banquete na quinta era um festim de excessos portugueses, mesa longa sob tendas de linho, com presuntos de chaves cortados finos como segredos, saladas de polvo do Algarve, e o centro, um leitão da bairrada, crocante e suculento, simbolizando a abundância que João roubara de mim. Eu servia, a tia solícita, enchendo copos enquanto observava. Clara tagarelava com as convidadas sobre a beleza de Sintra, mas os seus olhos varriam o salão, procurando o envelope que eu lhe dera. Onde está? Sibilou para mim na cozinha, enquanto picava cebolas para o arroz de marisco. Perdido nas flores, mana. Como as tuas memórias de Faro. Ela empalideceu, a faca tremendo. Tu? Sempre foste tu. Eu sorri, provando o caldo. A família ajuda, não é? Ela saiu correndo, e minutos depois, o confronto no jardim, João curvado sobre uma roseira, vomitando discretamente, ela acusando: aquele envelope. O amante disse que tu sabias. Ele gaguejou, o rosto cinzento como as pedras de Alfama após chuva. Sofia apareceu, o vestido sujo de terra. Mãe. Pai. O que acontece? Eu me aproximei, fingindo preocupação. Deixa-os, filha. Adultos e os seus erros. O bolo veio, camadas de pão de ló com creme de pastel de nata, decorado com flores comestíveis. Cortei a fatia para João, o último gole de Porto na mão dele, brinde à família, gritei, e todos ergueram copos, vinho verde para as mulheres, Porto para os homens. Ele bebeu, tossindo, e caiu durante a dança.
A banda parou, o fado de estranha forma de vida cortado no meio. João. Chama o INEM, gritou Clara, ajoelhando ao lado dele, mãos no peito dele como se pudesse reviver o que matara anos antes. Caos, mesas viradas, crianças chorando, tias rezando o terço. Sofia correu para mim, abraçando, tia, o pai. Ele bebeu demais. Eu acariciei o cabelo dela, talvez, meu anjo. Ou talvez o passado volte para cobrar. Miguel tentava acalmar, telefone na mão, mas viu o pânico nos olhos dele, o envelope lido, a noiva agora uma herdeira de escândalos. Ambulâncias chegaram, sirenes cortando o ar como facas, luzes vermelhas dançando nas oliveiras. Enquanto levavam João, semiconsciente, murmurando, Isabela. Porquê? Clara me confrontou no pátio. Tu envenenaste-o. Louca. Eu ri baixo, o som como o mar em Carcavelos. Prova, mana. Como provaste o testamento? Ela recuou, olhos selvagens, e correu para o carro, deixando Sofia sozinha comigo. Tia, lê isto, disse ela, empurrando o envelope final para mim. Não, era o dela, o que eu dera. Sou. Filha de quem? Sentei-a num banco de pedra, o sol poente tingindo Sintra de laranja como fogo de artifício. Do amor da tua mãe, mas não do homem que chamaste pai. O amante de Faro. Eles mentiram para todos nós. Lágrimas caíram, mas ela ergueu o queixo, e o pai? Morreu por causa deles. Eu assenti, a primeira verdade nua. Sim. E agora, a justiça. Naquela noite, no hospital de Lisboa, João lutava, rins falhando, médicos perplexos. Clara ligava, histérica, vem cá. Ele pergunta por ti. Fui, o envelope derradeiro no bolso. No quarto estéril, com monitores bipando como relógios de cuco em Mafra, ele abriu os olhos vidrados. Isabela. O acidente. Perdoa. Entreguei o envelope, lê. É o teu fim. Dentro, o testamento original de António, assinado por testemunhas vivas que eu localizara em Porto Alegre, provando o roubo. E a confissão de Manuel, gravada secretamente anos antes. Ele leu, engasgando no tubo de oxigênio. Clara. A puta. Morreu às 3 da manhã, o coração parando como o meu parara 20 anos antes. Clara entrou, viu o envelope, e desabou. Tu mataste-o. Não, mana. Vocês mataram-no primeiro. Sofia, no meu apartamento em Alfama na manhã seguinte, com olheiras como sombras de azulejos, vou confrontá-la. E divorciar. Abracei-a, vai, filha. Herda o que é teu, não o ouro, mas a liberdade. A vingança era um rio, e agora corria livre para o Tejo. O Tejo fluía preguiçoso sob a ponte 25 de Abril, carregando folhas de outono precoce enquanto eu caminhava pela marginal de Alcântara, o vento salgado chicoteando o cabelo como um lembrete de que a vida não perdoa pausas. 2 dias após o colapso de João, Lisboa acordara com o escândalo sussurrado, o cunhado rico morreu no casamento, vinho ou maldição. Jornais como o Diário de Notícias especulavam ataque cardíaco, mas nas tascas de Alfama, os velhos contavam fados de vingança familiar. Eu lia as manchetes no café à brasileira, no Chiado, com um galão quente, sentindo o peso do envelope final. Não, os envelopes acabaram, mas as ondas que criaram ainda rolavam. Sofia ligara à meia-noite, tia, estou a vir para ti. Não aguento mais Belém. Chegou ao amanhecer, mala na mão, olhos vermelhos como tomates de Alentejo. Abracei-a na porta, o cheiro de jasmim do meu jardim misturando-se ao perfume dela de lavanda. Conta tudo, disse, servindo chá de camomila e pastéis de Belém roubados do inferno. Ela desabafou, Miguel, ao ler o envelope, confrontara-a no hotel de lua de mel em Cascais. A tua família é tóxica. Divorcio-me antes que me arrastem. Ele partira para a Espanha, deixando dívidas e um anel vazio. Clara, no hospital, negara tudo, mentiras da tua tia louca. João era o teu pai. Mas Sofia fizera o teste de DNA, um kit online, cuspida num tubo, resultados em 24 horas, 0% de João, 99% do amante de Faro, agora um viúvo em Lagos. Eu odeio-os, sussurrou ela, as mãos tremendo no chá. Mas tu salvaste-me.
Eu peguei na mão dela. Não salvei, filha. Só equilibrei a balança. Agora, vamos recuperar o que é nosso. Planeamos no terraço, sob as luzes de Lisboa piscando como estrelas caídas, advogados em Lisboa, peritos em testamentos falsos. O terreno da loja em Alfama. Vendido ilegalmente, mas com as provas, podíamos reverter. A herança dos avós, desviada para Clara. Nossa! Clara apareceu 3 dias depois, batendo na porta como um temporal do Atlântico. Deixa-me entrar, Isabela. A Sofia não atende. Abri, o rosto dela envelhecido 10 anos, rugas profundas, cabelo grisalho solto. Onde está ela? Fora. E tu, mana? Viemos para o funeral de João. O enterro fora quieto, em cemitério dos prazeres, sob chuva fina que lavava as mentiras. Poucos vieram, a família envergonhada, sussurrando sobre a maldição do casamento. Ela entrou, sentando-se na sala com azulejos que eu pintara sozinha, cenas do Tejo, ondas azuis como lágrimas. Tu envenenaste-o. Eu sei. Eu servi-lhe um copo de água, calmamente, prova. Como provaste o amor pelo amante? Ela engasgou, lágrimas caindo. Era só uma aventura. João. Ele planeou o acidente sozinho. Eu só. Aceitei o dinheiro. Mentira, mas parcial. Mostrei-lhe o gravador, a voz de Manuel, confessando sob pressão de um envelope anterior. A senhora Clara pagou metade. Para o amante dela. Clara desabou, soluçando como uma criança no São João. Perdoa-me, Isabela. Éramos pobres, tu tinhas tudo. Tudo? A loja era suor de Antônio, não ouro. Pobres. Roubaram a minha vida por cobiça. Sofia entrou então, da cozinha, olhos frios. Mãe, assina os papéis. O testamento, a loja, tudo. Clara assinou, caneta tremendo, o testamento revertido no notário em baixa naquela tarde. Eu amo-te, Sofia, murmurou. Amo a ilusão que criaste, respondeu ela, voz como aço de Toledos. Semanas viraram meses, o outono pintando Lisboa de castanho como castanhas assadas nas ruas. Sofia divorciou-se formalmente em dezembro, o juiz em Lisboa assentindo às provas de incompatibilidade irreconciliável. Ela mudou-se para o meu apartamento, transformando o sótão num estúdio de design, azulejos digitais, projetos para restaurar fachadas em moraria. Vamos reabrir a loja, tia. Azulejos do Tejo renascido. Ri, pela primeira vez em anos, o som leve como o elétrico descendo a colina. Clara isolou-se em Belém, vendendo a casa para pagar dívidas, as de João, as do amante que a abandonara ao saber do escândalo. Ligava às noites, bêbada de ginginha, volta, mana. Somos família. Desligava, o Tejo engolindo os ecos. Mas a vingança não era vazia, era catarse. Uma noite, em janeiro, com fogueiras de reis distantes, Sofia encontrou as cartas originais no meu baú. Tia, há mais. Sobre o meu pai verdadeiro. O amante, Eduardo, vivia em Faro, viúvo e sozinho. Escreve-lhe, sugeri. Ela o fez, e semanas depois, uma carta veio, quero conhecer-te, filha. O reencontro foi em Faro, sob o sol do Algarve que queima como verdade. Eu fiquei em Lisboa, mas Sofia voltou radiante, ele é decente. Arquiteto, como o avô. A família. Fragmentada, mas livre. Clara pediu perdão num café encheado, mãos trêmulas num pastel de nata. Eu errei. Perdoei? Não totalmente. Vai, mana. Reconstrói sozinha. Agora, na primavera, com Sofia grávida, de um amor novo, um ceramista de Porto, eu planto laranjeiras no jardim da loja reaberta. O Tejo flui, levando as cinzas do passado. A vingança foi o meu fado, mas o renascimento é a nossa morna. Primavera em Lisboa é um truque de luz, jacarandás roxos explodindo nas avenidas como confetes de um carnaval tardio, e o ar cheirando a mar e a pão quente das padarias de Barro Alto. A loja reaberta, azulejos do Tejo renascido, brilhava na rua de Alfama, vitrines cheias de painéis que Sofia desenhara, motivos modernos misturados ao antigo, ondas digitais encontrando moriscos.
Eu ficava atrás do balcão, mãos calejadas traçando padrões em argila fresca, sentindo António sorrir do além. Mas as noites traziam fantasmas, sonhos de João caindo, não da escada, mas do altar, envelope na mão. Clara reaparecera, magra como uma silhueta de fado, alugando um quarto em graça. Deixa-me ajudar na loja, implorara, olhos suplicantes como os de um cão abandonado no rocio. Recusei no início, ajudaste o suficiente, mas Sofia intercedeu. Ela é família, tia. Dá uma chance. Chance. Como a que deram a António. Mas o perdão é um luxo português, regado a vinho e tempo. Ela veio, varrendo o chão, embrulhando encomendas para turistas em Sintra, voz baixa. Lembro-me de quando pintávamos juntas, em miúdas, em Évora. Eu assentia, mas o ódio era uma raiz teimosa. O quinto envelope, o que nunca enviei, era para mim mesma, um diário de vingança, páginas cheias de raiva crua, queimei no Tejo numa noite de lua cheia. Acabou, sussurrei às águas, cinzas flutuando para o mar. Mas o passado não queima fácil. Um dia, um inspetor da PJ, Polícia Judiciária, bateu à porta, Senhora Isabela, sobre a morte do João. Exame toxicológico mostrou ricina. Meu coração parou, como elétrico na curva. Impossível. Ele bebia demais. O inspetor, homem de bigode grisalho e sotaque alentejano, mostrou relatórios, rastreável. Alguém cultivou as sementes. Clara, no canto, empalideceu. Sofia apertou minha mão. Foi um acidente, perguntei, voz firme. Ele hesitou, suspeitamos de vingança familiar. Testemunhas viram discussões. Deixou o cartão, li-que-se lembrar algo. Naquela noite, confrontei Clara no terraço, tu denunciaste. Ela chorou, não. Eu. Contei a um padre, em confissão. Ele deve ter dito. Padre. O mesmo de Belém. Raiva nova brotou. Mas Sofia parou-me, não, tia. Acabou. Vamos lutar limpo. Contratámos um advogado em Lisboa, o mesmo do testamento, provas de que João tinha inimigos, dívidas com mafiosos de cortiça no Alentejo, rivais em importações. Autointoxicação, argumentámos, e o caso arquivado como morte natural. Mas o medo ficou, como névoa em Sintra. Sofia, barriga arredondando, sonhava com o bebê, chama-se António, se for rapaz. Ri, lágrimas nos olhos, ou Isabela, se rapariga. Eduardo, o pai verdadeiro, visitava, alto, barba branca como as dunas de Faro, trazendo azeite e histórias de praias escondidas. Sinto-me culpado por não ter lutado, confessou-me à tarde, enquanto pintávamos azulejos. Clara mentiu, disse que era de João. Perdoei por Sofia, o passado é areia. Lava-se com o mar. Ele e ela caminhavam pelo Tejo, mãos dadas, curando feridas que eu abrira. Clara, redimindo-se devagar, confessou o resto, o amante pagara parte do suborno a Manuel, mas fora a ideia dela roubar o seguro. Queria uma vida melhor para Sofia. Roubaste-a dela também, respondi. Ela assentiu, partindo para um retiro em Fátima, prometendo rezar pela família. Voltou mudada, voluntariando em abrigos de Alfama, mãos que outrora pegavam ouro agora servindo sopa a sem-abrigo. O verão chegou quente, como o de 2003 que queimou vinhas no Douro. Sofia deu à luz num hospital em Benfica, um rapaz, olhos verdes como os dela, choro forte como o sino da Sé. Batizámo-lo António Eduardo, num domingo chuvoso, com Eduardo chorando na igreja de Alfama. Bem-vindo ao clã renascido, sussurrei ao bebê, embalando-o sob as luzes de São João. Mas a vingança tem ecos. Miguel reapareceu, bêbado num bar em Barro Alto. Sofia, volta. Preciso de dinheiro. Ela riu, grávida e forte. Vai, Miguel. Teu porto secou. Ele partiu, mas deixou uma carta. A tua tia é uma assassina. Mostrei ao inspetor, anónimo, mas rastreável. Arquivado de novo. Agora, com o bebê a gatinhar entre azulejos, eu reflito, a ricina matou João, mas libertou-nos. Clara visita, trazendo doces de ovos moles, e por vezes rimos, de memórias verdadeiras, não falsas. O Tejo leva as cinzas, e Lisboa renasce, como sempre.
2 anos após o envelope final, Lisboa pulsava com o ritmo do fado e do metro, elétricos rangendo subindo ao Castelo de São Jorge, onde bandeiras verdes e vermelhas tremulavam como corações expostos. A loja prosperava, encomendas de hotéis encheado, painéis para a Expo Futura, Sofia desenhando, eu pintando, o bebê António a rabiscar com giz nas paredes como um pintor mirim. Eduardo instalara-se em Lisboa, um apartamento em Lisboa Factory, transformando armazéns velhos em ateliês. Faro era areia, aqui é pedra, dizia, mãos calejadas de anos no sol alentejano. Clara, agora avó relutante, visitava aos domingos, deixa-me segurar o neto. Ele ia para os braços dela, inocente, e por um instante, via a irmã de infância, a que colhia laranjas em Évora, rindo sob o sol. Obrigada por perdoares, murmurava ela, voz rouca de noites em Fátima. Perdoei. O ódio murchara como era sem sol, mas a cicatriz ficava, uma linha branca no coração, como argamassa entre azulejos rachados. O julgamento final veio num outono chuvoso, o caso da Ricina reaberto por um lic anónimo, talvez Miguel, talvez um padre fofoqueiro. O tribunal em Lisboa era um labirinto de mármore e ecos, juízes de togas negras como corvos. Senhora Isabela Costa, acusa-se de homicídio por envenenamento. Sentei-me na banca, mãos firmes, Sofia ao lado com o bebê no colo. O procurador apresentou, sementes de mamona no meu terraço, pegadas digitais no frasco comprado no mercado negro de Moraria. Mas a defesa, brilhante, paga com lucros da loja, contra-atacou. Manuel, o capataz, convocado de Setúbal, confessou sob juramento, João me pagou para empurrar. Mas ele próprio cultivava mamona, para pragas nas vinhas. Fotos, recibos, e o álibi, eu servira Porto a todos, não só a ele. Clara testemunhou, voz tremendo, meu marido era violento. Bebia, ameaçava. Isabela salvou-nos do monstro. Mentira nobre, mas eficaz. O júri, lisboetas comuns, cheirando a sardinha e vinho, absolveu-me, dúvida razoável. Saí para a chuva, Sofia abraçando-me, livre, tia. Como o Tejo. Celebramos no cais do Sodré, mariscos frescos, fado ao vivo, uma voz rouca cantando aí, Moraria, lágrimas misturando-se ao vinho. Eduardo ergueu o copo, à família verdadeira. Clara veio, quieta no canto, mas sorriu pela primeira vez em anos. O renascimento foi lento, reabri a loja com uma placa, em memória de António, verdade em azul. Turistas vinham, tocando os azulejos como talismãs. Sofia casou de novo, numa cerimónia simples em Óbidos, vestido de renda que eu costurei, Miguel esquecido como uma nota fiscal velha. O marido, o ceramista de Porto, cheirava a argila e lealdade, e o segundo filho veio no ano seguinte, uma menina, Isabela Clara, ponte entre abismos. Eu, aos 47, caminhei sozinha pelo Tejo uma noite de São João, fogueiras na marginal, manjerico nos bolsos, o cheiro de sardinhas no ar. Os envelopes. Queimados, mas as lições gravadas, vingança é fogo que aquece ou queima. Escolhi aquecer. Clara, redimida, abriu uma loja de rendas em Graça, costurando o que rasgara. Somos sobreviventes, disse ela, num abraço hesitante. Sofia, com os filhos a correr pela loja, sussurrou, o envelope final salvou-nos. Sorri, não o envelope, filha. O amor que o carregava. Lisboa, eterna, com suas colinas e segredos, testemunhava, do drama ao drama, da dor à dança. O Tejo flui, e nós com ele, livres, renascidos, inteiros.